Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Mais uma vez aqui para estar falando um pouco mais do plano diretor. Com a graça de Deus, às 10h11, declaro aberta a segunda audiência pública para discussão do projeto de lei 58/18, que dispõe sobre o plano diretor participativo do município de Jandira, que estabelece normas de uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, realizado em 18 de fevereiro de 2019. Solicito do senhor Franklin que faça a leitura dos projetos em questão. Não? Vereador, só um minutinho. Quero aqui convidar a ex-vereadora Maura para que possa... Está tranquilo aí, vereadora? Aqueles que estiver tranquilo aí, não tem novidade também, tá bom? Mas fique em paz, é só para para seguir as normas da casa aqui. O vice-prefeito Manuel Domingues, se quiser entrar conosco aqui, fique à vontade. Não é? A Francisca Moraes, diretora da habitação. Francisca, fique à vontade também, Francisca. O Cid Oliveira, presidente da CIJA. Prazer aqui estar conosco aí, se quiser participar também com a gente, fique à vontade. O Rafael Branquinho, representante da Secretaria de Planejamento. Também fique à vontade. Dê continuidade, vereador. Senhor presidente, eu queria só Está com a palavra o vereador Benho. Só pedir para o senhor presidente pedir para o primeiro secretário, eu estar sempre falando uma página que, como foi na semana passada, para a gente estar acompanhando. Ah, aqui, tá, para não bom? perder, para não se perder. Maravilha, vereador. Está pronto aí? Prefeitura Municipal de Jandira, Secretaria de Governo, ofício número 247 de 2018, mensagem de lei, Jandira, 6 de novembro de 2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação dos nobres vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre o plano diretor participativo do município de Jandira e estabelece as normas de uso, ocupação e parcelamento do solo urbano. É com grande satisfação que apresentamos a proposta de revisão do Plano Diretor Participativo de Jandira, processo que incumbe-se do desafio de rever, aprofundar as diretrizes do desenvolvimento urbano para a nossa cidade, que estavam vigentes desde 2006, em Lei Municipal número 1603 de 2006, pelas quais a municipalidade registrou diversos e importantes avanços do ponto de vista institucional e com desdobramentos positivos por todo o território. Porém, aquele instrumento, então previsto para um horizonte de 10 anos, desde sua promulgação em 2006, perdura ainda a necessidade da regulamentação de parte fundamental dos instrumentos da política urbana, tal qual nos oferece o Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257 de 2001, de tal modo que a presente proposta dispõe tanto dos termos do Plano Diretor Participativo em si revisado, dispondo de novas linhas e diretrizes do desenvolvimento, como propõe a normatização dos seus instrumentos e avança ainda mais. Na proposta inclui-se também o estabelecimento das normas e parâmetros do uso, ocupação e parcelamento do solo, que figuravam como grande lacuna na legislação da cidade, uma vez que, com advento da Constituição de 88, como somos sabedores, o ordenamento territorial tornou-se matéria e atribuição dos governos locais. O que se apresenta da dimensão do desafio que a Prefeitura de Jandira, a instituição, seus quadros gestores e técnicos, ou ao seu lado, o Conselho da Cidade, lançou-se em 2016 um amplo e ambicioso processo de revisão de toda a legislação urbanística da cidade, que ora se apresenta substancialmente nessa proposta de revisão de seu plano diretor participativo. Como dito, a proposta é norteada pela busca de sua autoaplicabilidade. O debate público e a participação popular foi o alicerce do processo que sustenta sua construção e constitui a marca da proposta. O projeto de lei aqui apresentado é resultado de um processo de intenso debate e participação popular em eventos públicos que ocorreram
ao longo dos anos de 2016 e 2017, em metodologia acompanhada por um conselho gestor, tendo os dissensos de conteúdo mediados, pactuados e deliberados pelo Conselho da Cidade, e a proposta final consolidada ao longo de 3 audiências públicas. Trata-se de um instrumento do planejamento urbano para a indução do desenvolvimento da articulação das políticas públicas que incidem sobre o território, constituído na premissa da gestão democrática da cidade. Diante do exposto, e sem mais informações, solicito que seja o projeto em questão apreciado e votado em regime de urgência, conforme disposto no artigo 30 da Lei Orgânica do município de Jandira. Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus processos de estima e consideração. Paulo Fernando Baruf da Silva, Prefeito Municipal. Página 1, tá bom? Da política urbana. Artigo 1. Esta lei institui o plano diretor participativo da cidade de Jandira e disciplina as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo, como medidas de orientação da atuação dos agentes públicos e privados em todo o território municipal. Parágrafo único. Os conceitos utilizados nesta lei estão definidos no quadro 1 desta lei. Página 4. Do ordenamento territorial. Artigo 8. A política urbana deverá promover o ordenamento territorial equilibrado, tendo como estratégia o controle do parcelamento, da ocupação e do uso do solo, e será organizado por 1. Macrozonas. 2. Zonas de uso. 3. Zonas especiais. Do macrozoneamento. As macrozonas são unidades territoriais que definem as linhas gerais de parcelamento, uso e ocupação do solo no território, tendo como referência as características dos ambientes natural e construído em concordância com as estratégias da política urbana definida nesta lei, de modo a garantir coerência lógica para o desenvolvimento urbano do município. Página 8. Do zoneamento. As zonas de uso são porções do território nas quais incidem regras e parâmetros específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. As zonas de uso têm suas características definidas em função das macrozonas nas quais se inserem e ficam assim estabelecidas. Na macrozona predominante empresarial. B. Zona empresarial 1. C. Zona empresarial 2. Número 2 agora. Na macrozona de reestruturação urbana. A. Zona central de reestruturação urbana. B. Zona de uso misto. C. Zona de interesse histórico, cultural e institucional. D. Zona empresarial. Parágrafo 3. Na macrozona de requalificação habitacional e urbana. A. Zona de requalificação habitacional e urbana. B. Zona de requalificação urbana ambiental. Na macrozona de ocupação moderada. Quarto. Zona predominante residencial. Parágrafo único. Os perímetros das zonas estão delimitados no mapa 2 desta lei. Página 18. Do parcelamento do solo.
Página 19. A disciplina do parcelamento do solo regula a divisão do solo, de forma a garantir o equilíbrio entre áreas públicas e privadas e adequado aproveitamento urbanístico. Parágrafo único. Para todas as modalidades de parcelamento do solo, deverão ser observadas áreas mínimas e máximas de lote permitidas em cada zona de uso, conforme quadro 2. São modalidades do parcelamento do solo. Página 26. Da ocupação do solo. São parâmetros de ocupação do solo: lote mínimo, lote máximo, testada mínima de lote, entendida como a dimensão mínima da frente do lote. Página 28. Do uso. Os usos e atividades do município são qualificados em categorias, sendo permitidos, admitidos ou proibidos de acordo com a zona em que se localiza o imóvel, conforme quadro 3 desta lei. Página 36. Do parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Os imóveis são edificados, subutilizados e não utilizados, localizados dentro de qualquer macrozona. São sujeitos ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios, nos termos deste plano diretor participativo. Página 39. Do imposto predial e territorial urbano, progressivo no tempo. Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos no capítulo 2 do título 3 desta lei, o município aplicará alíquotas progressivas do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano, majoradas anualmente, pelo prazo de 5 anos consecutivos até atingir a alíquota máxima de 15%. Página 40. Da desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida pública. Decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo, no tempo sem que os proprietários tenham cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, conforme o caso, o Poder Executivo Municipal poderá proceder à desapropriação do imóvel com o pagamento em títulos da dívida pública. Do direito de preempção. O Poder Executivo Municipal poderá exercer o direito de preempção nos termos da legislação federal, para aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, sempre que necessitar de áreas para cumprir os objetivos e implantar as diretrizes e ações desta lei. Página 45. Do consórcio imobiliário. O município poderá realizar consórcios imobiliários para fins de viabilizar empreendimentos habitacionais de interesse social, através do aproveitamento de imóveis que estejam sujeitos ao parcelamento, edificação e utilização compulsória, nos termos desta lei, independentemente da notificação a seus proprietários. Página 46. Da cota de solidariedade. Fica estabelecida como exigência para a aprovação de novos loteamentos, onde haja parcelamento do solo de glebas, a cota de solidariedade,
que consiste na doação de terrenos pelo empreendedor para fins de produção de habitação de interesse social, para além do que, eventualmente, seja exigido pelas demais legislações correlatas. Página 47. Do estudo de impacto de vizinhança. Os empreendimentos gerados de impacto de vizinhança, disciplinados nesta lei no artigo 88 e seguintes, terão sua aprovação condicionada à elaboração e aprovação de relatório de impacto de vizinhança, a ser apreciado pelos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal e disponibilizado no portal da Prefeitura do município de Jandira na internet. Página 51. Dos instrumentos de regularização fundiária. O município ou demais legitimados na forma da lei, com base nas atribuições previstas no inciso 8 do artigo 30 da Constituição da República, na Lei nº 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, na Lei nº 13.465 de 11 de julho de 2017 e alterações posteriores, e na legislação municipal de regularização de loteamentos, parcelamentos do solo e edificações, consolidados até a data de aprovação desta lei, deverá incorporar os assentamentos precários, favelas, loteamentos irregulares e cortiços, visando a sua regularização urbanística e fundiária, mediante a utilização de instrumentos urbanísticos próprios. 1. Zonas especiais de interesse social. 2. Concessão de uso especial para fins de moradia. 3. Concessão do direito real de uso. 4. Uso capião especial de imóvel urbano, individual ou coletivo. 5. Demarcação urbanística. 6. Assistência técnica jurídica social gratuita. 7. Legitimação fundiária. 8. Legitimação de posse. 9. Direito real de laje. 10. Escritura pública. Parágrafo único. Os instrumentos alencados nos incisos 7, 8, 9 e 10 desse artigo deverão ter a sua aplicabilidade condicionada à regulamentação em lei específica. Continuamos na página 52. Da política e dos sistemas urbanos e ambientais. Da política municipal de habitação. Dos objetivos, diretrizes e ações. A política municipal de habitação deverá garantir a função social da propriedade urbana e o direito à moradia digna, através dos seguintes objetivos: a articulação da política municipal de habitação com a política urbana e as demais políticas setoriais, em especial com as políticas sociais, visando ampliar a inclusão social das famílias beneficiadas. Página 65. Do sistema de equipamentos urbanos e sociais. Nessa interface, a territorialidade é eixo central e estratégico para garantir um desenvolvimento urbano sustentável e equilibrado, sendo o território a base de organização relacionada à capacidade do município em atender e implantar políticas públicas que se coadunam com as realidades designadas, desigualdades, particularidades e desafios existentes nos diversos territórios que o compõem. Página 68.
da política de desenvolvimento social e econômico. A política municipal de desenvolvimento econômico deverá promover o aumento do emprego e da renda de forma livre e democrática, estimular atividades compatíveis com as peculiaridades e potencialidades socioeconômicas do município e sua inserção regional de forma sustentável. Página 69. Do saneamento ambiental. O saneamento ambiental, considerado o conjunto de ações com o objetivo de alcançar níveis de salubridade urbano e ambiental, se dá mediante a implantação integrada dos seguintes componentes: 1. Sistema de abastecimento de água. 2. Sistema de esgotamento sanitário. 3. Sistema de drenagem. 4. Gestão de resíduos sólidos. Página 74. Da infraestrutura. As infraestruturas são dadas pelo conjunto de redes de energia elétrica, telefonia e dados, gás e outros serviços de infraestrutura de interesse público. Parágrafo único. Obras, empreendimentos e equipamentos destinados à provisão de serviços de infraestrutura de utilidade pública poderão ser implantadas em quaisquer zonas, salvo restrições ambientais e demais legislação estaduais ou federais, e seguindo as diretrizes para mitigação de impacto de vizinhança ou de geração de incomodidades. Página 75. Da política e do sistema de mobilidade. A política municipal de mobilidade urbana é determinada pelo Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que se deverá orientar-se pelas seguintes diretrizes. 1. Integração com a política municipal de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito do município. 2. Possibilitar o adensamento por meio de melhoria da infraestrutura de circulação, principalmente nos centros urbanos. 3. Promoção de mecanismos de avaliação conjunto dos impactos de projetos públicos e privados sobre a mobilidade urbana. 4. Priorização dos pedestres e dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados, bem como dos serviços de transporte público coletivo sobre os transporte individual motorizado. Cinco, promoção da racionalização do uso do transporte motorizado individual. 6. Planejamento da mobilidade urbana orientado pelo gerenciamento de demanda. 7. Priorização dos projetos de transporte público coletivo estruturados do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. 8. Desenvolvimento do sistema de transporte coletivo, do ponto de vista quantitativo e qualitativo. 9. Promoção da integração do Sistema Municipal de Mobilidade com o transporte metropolitano. 10. Desenvolvimento de um sistema de circulação viária e transporte que ofereça alternativas de acesso aos centros urbanos. Interligação entre os bairros e criação de áreas de estabelecimentos integradas ao sistema de transporte coletivo. 11. Criação de uma malha cicloviária e vias de circulação de pedestres. 12. Inclusão da gestão de estacionamento na pauta do planejamento urbano. Só um minutinho aqui, vereador. Agradecer aqui a presença da Guarda Municipal em nome do Serjão. Obrigado, senhores, pela presença aí. Dê continuidade, vereador. Página 77.
do Sistema de Áreas Verdes e Áreas Especiais. O Sistema de Áreas Verdes e Espaços Livres é composto pelas áreas enquadradas nas diversas categorias protegidas pela legislação ambiental, por parques e praças, pelos logradouros públicos, por árvores vegetadas e espaços não ocupados por edificação coberta, de propriedade pública ou privada. Parágrafo único. As áreas que compõem o sistema são consideradas de interesse público para a implantação das funções ecológicas, paisagísticas, produtivas, de lazer e sociabilidade do conjunto da sociedade. Página 81. Da gestão da política urbana, da gestão social. O poder público garantirá a efetiva participação popular no processo de gestão da política urbana e dos planos, programas e projetos destinados à implantação das diretrizes desse plano diretor participativo. Página 83. Do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão. Entende-se por Sistema de Planejamento e Gestão o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos que tenham como objetivo a coordenação das ações dos setores públicos e privados e da sociedade, em geral, a integração entre os diversos programas setoriais e a denominação e modernização da ação governamental. Parágrafo único. O Sistema de Planejamento e Gestão, conduzido pelo Poder Executivo Municipal, deverá garantir a necessidade, transparência e participação dos cidadãos e de entidades representativas. Página 84. Dos instrumentos de democracia da gestão. Fica assegurada a participação da população em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana, mediante as seguintes instâncias de participação. 1. Conferências municipais. 2. Audiências públicas. 3. Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 4. Plebiscito e referendo popular. 5. Conselhos municipais. 6. Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Página 88. Disposições finais e transitórias. Das disposições finais. O Poder Executivo Municipal deverá enviar no prazo de 180 dias ao Poder Legislativo projeto de lei referente ao plano de regularização fundiária, conforme revisão do marco legal federal instituído mediante medida provisória. 759. Artigo 266. O Poder Executivo Municipal deverá realizar no prazo de 6 meses levantamento cadastral dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados, dando prioridade àqueles localizados na macrozona de reestruturação urbana ou em ZEIS 2 de qualquer macrozona. Artigo 267. O Poder Executivo Municipal deverá enviar, no prazo de 1 ano, projeto de lei referente à área de incidência ou lista de imóveis sujeitos ao direito de preempção. Artigo 268. O Poder Executivo Municipal deverá reutilizar processo de leitura técnica comparativa do Plano Diretor Participativo de Jandira e do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, no prazo de dois anos. Parágrafo único. Constatada a necessidade de adequação entre o plano municipal e o plano metropolitano, o Executivo poderá realizar processo de revisão para melhor integração das leis. Artigo 269. São partes integrantes desta lei os seguintes quadros: a.
Quadro 1, conceitos de definições. B, quadro 2, parâmetros de parcelamento e ocupação do solo e fator de planejamento por zona. C, quadro 3, usos permitidos e admitidos por zonas. D, quadro 4, composição das zonas de corredores. E, quadro 5, fator social. F, quadro 6, recuos mínimos obrigatórios. 2. Os seguintes mapas. Mapa 1, macrozonas. Mapa 2, zonas. Mapa 3, divisão territorial do Conselho da Cidade. Mapa 4, assistência técnica em habitação de interesse social. Mapa 5, zonas de corredor. Mapa 6, projeto de intervenção urbana, parque linear. Mapa 7, projeto de intervenção urbana, Avenida Alziro Soares, Rua Urano. Artigo 270. Ficam revogados: 1. A Lei número 1494, de 23 de junho de 2005. 2. A Lei número 1603, de 31 de outubro de 2006. 3. A Lei 2020, de 9 de setembro de 2013. 4. A Lei número 2083, de 7 de novembro de 2014. 5. A Lei 2096, de 9 de abril de 2015. Artigo 271. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, em 6 de dezembro de 2018. Paulo Fernando Baruf da Silva, prefeito municipal. Só aparecer, né? Câmara Municipal de Jandira, parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 58 de 2019, ilustre plenário. Após minuciosa análise do projeto de lei número 58 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Paulo Fernando Baruf da Silva, que dispõe sobre o plano diretor participativo do município de Jandira, concluiu-se que o referido projeto deverá ser submetido a 2 audiências públicas, nos termos do artigo 28, inciso 4, da emenda da Lei Orgânica. Logo após, deverá o projeto, juntamente com as sugestões apresentadas nas referidas audiências, ser encaminhado para comissões de obras e serviços públicos e defesa do meio ambiente, para análise das sugestões e, se for o caso, a elaboração das emendas devidamente justificadas. Outro sim, considerando que para a análise das propostas e para as possíveis modificações, deverá a Câmara estar tecnicamente assessorada para tal fim. Os membros da presente comissão sugerem a contratação de um arquiteto urbanista para acompanhar os trabalhos a serem realizados pelas comissões. Por fim, após passar pelas comissões competentes, deverão o projeto e as emendas propostas retornarem a esta Comissão de Justiça e Redação para análise da constitucionalidade de ambos. Sala de reuniões, vereador Márcio Soares de Almeida, 6 de fevereiro de 2019. Franklin Venâncio da Silva Neto, presidente. Silvair Soares de Brito, vice-presidente. Marcelo Marques de Souza, membro. Michel de Oliveira Viana, membro. Josenildo Ribeiro de Freitas, membro. Luciano Antônio Barbieri, membro. Rubens de Oliveira Alves, membro. O projeto está à disposição para discussão e apresentação de emendas por parte dos interessados. Gostaria de convidar aqui o Rafael Branquinho, de forma que já fez um
uma apresentação brilhante aqui a semana passada, na sexta-feira, para que faça um resumo do mesmo. Senhor presidente, vereadores, colegas do Executivo, membros da sociedade civil, um bom dia a todos. É com satisfação que eu volto aqui nessa segunda-feira para tratar da revisão do plano diretor participativo de Jandira. E como tivemos a oportunidade de falar na semana passada, né, do tamanho do desafio que se colocou para essa matéria. O plano diretor é o principal instrumento jurídico que determina, né, influi ou participa do ordenamento territorial da cidade, como a cidade cresce, para onde ela cresce, o que pode, o que não pode se desenvolver em relação às atividades, enfim, é uma grande reflexão sobre os rumos que a cidade deverá ter nos próximos 10 anos. Na sexta-feira também a gente conversou aqui que na história da República eram os governos centrais, o governo do Estado, o governo federal, que determinava como os municípios cresciam e quais as atividades poderiam ser desenvolvidas nesses municípios, né? Com a Constituição de 88, nos seus artigos 192 e 193, se eu não me engano, que só foi regulamentado nos anos 2000 e que veio a se constituir no Estatuto da Cidade, faz uma inflexão sobre esse tipo de política e trouxe essa atribuição do ordenamento territorial, né, de como são as frentes de expansão urbana, essas atividades para o município determinar. E quem é o município? São seus cidadãos, representados pelos membros da Câmara e o próprio Executivo, a Prefeitura. Então, nessa experiência de um novo arcabouço, de um plano diretor, nós trabalhamos em 2006 e ele foi o responsável pelos rumos que a cidade seguiu desde então. Graças a esse plano diretor de 2006, é que nós conseguimos licenciar a implantação do Polo Industrial 2, por exemplo. Por outro lado, esse mesmo plano diretor deixou aberto algumas lacunas, que era a regulação do uso, parcelamento do solo, né, que traduzindo para o nosso mundo aqui é sobre os loteamentos, onde tem residências, onde há prédios, né. Essa regulamentação ficou pendente nos últimos 10 anos. E com ela, Jandira teve uma mudança de perfil, né. A gente vê o surgimento de muitos prédios, de muitos carros, né, um adensamento populacional cresceu nesses últimos tempos, né, e com essa revisão do plano atual, né, que nós passamos nesses últimos 2 anos aqui, trouxe isso em pauta. Então, não só a revisão desse plano de 2006, passado esses um pouco mais de 10 anos, nós assumimos esse desafio de rever as diretrizes do crescimento da cidade e, ao mesmo tempo, de regulamentar alguns instrumentos da política urbana que estavam faltando, como IPTU progressivo, direito de preempção, outorga onerosa, mas também a regulação do uso e ocupação do solo. Então, hoje nós temos índices mais claros e precisos do que pode ser desenvolvido na cidade, qual o tamanho da construção, o quanto e onde ela pode se desenvolver. Para o investidor isso é importante também, não é só para a gente que quer designar para onde cresce a cidade, o quanto ela cresce, mas o investidor também, tendo isso claro, esse marco regulatório na lei, sabe como e o quanto ele vai desembolsar e vai projetar esse investimento, buscando o seu retorno. Tendo esses itens claros, diminui a margem discricionária da prefeitura, porque antes ele propunha um licenciamento da sua obra, ficava na dependência da prefeitura, dentro do processo, amadureceu o que seria o que ele deveria atender no projeto, e agora, antes mesmo dele apresentar o projeto para a prefeitura, tendo esses marcos claros, bem definidos na lei que foi colocado para a apreciação de vocês, torna isso muito mais efetivo, mais transparente e mais interessante para o município nesse sentido. Então, sem retomar a conversa de sexta-feira necessariamente, repetir os mesmos termos, nós aqui da Secretaria de Habitação nos colocamos à disposição para esclarecer dúvidas, amadurecer a proposição de propostas de mudança e é isso. Obrigado, Rafael, pelas suas falas aí. O vereador Zezinho, gostaria de estar tranquilo, Zé?
Tudo na paz? Tem mais alguém que gostaria de entrar na discussão? Bom, peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Marquinhos. Senhor presidente, bom dia a todos presentes, bom dia a todos os vereadores, Manuel, nosso vice-prefeito, Sidney. Senhor presidente, atentamente eu estava lendo com os demais vereadores no plano diretor, e a gente vê, Rafa, que foi um trabalho muito bem feito, né? Quero parabenizar a equipe e a todos que participaram. Eu só fiquei com uma dúvida, senhor presidente. Ali, aquela área atrás do Mercado Roldão, ela foi definida como uma área de interesse social. Aquela área ali tem um potencial, muito grande para ser destinado para habitação popular. Só ficou a minha dúvida nessa questão aí, se o Rafael pudesse dar uma explicação para nós, por favor. Obrigado pela pergunta, Marquinhos. Lá é uma área, é um ponto nevrálgico do município para a gente definir como a gente quer que aquela área seja ocupada, né? Como que o município se expanda para aquela área, para aquele terrenão lá que está imobilizado há muito tempo na nossa história. Tanto que ela foi objeto de um projeto de uma proposta de projeto de intervenção urbanística. Então, aquela grande área lá, ela envolve uma série de diretrizes para que ela possa ser ocupada de uma forma que atenda ao interesse dos proprietários, dos investidores, mas também e principalmente ao interesse do município e dos seus moradores. Então, a gente verificando lá naquela proposta de PIL, né, do projeto de intervenção urbanística, nós vemos que ela foi segmentada. Parte dela é designada como uma ZEIS 1, uma zona de interesse social voltada para HIS, como nós conversamos na sexta-feira, que é a habitação de interesse social, que é aquele perfil mais direcionado a uma faixa da população em vulnerabilidade social, né, que nós possamos, inclusive, participar da seleção da demanda, como os moradores de área de risco, aluguel social, enfim. Mas também uma outra grande parcela daquela área está aberto tanto para mercado popular, para habitação de mercado popular, como nós conversamos também na sexta-feira, e também para empreendimentos de comércio e serviço. Nós entendemos que aquele eixo da Rua Alziro, na divisa com Barueri, é uma grande frente de expansão de investimentos, importante para a cidade, assim como o Roldão se constituiu para o abastecimento da cidade, aqui o Açaí, né, aquele outro supermercado que me fugiu o nome, o Paraná Atacadão, né? Mas mais uma coisa interessante nesse PIL da Alzira e da Rua Urano é que ele determina que, de frente para a Rua Urano, tenhamos a fachada ativa. O que é esse conceito de fachada ativa? Que o empreendimento que venha se viabilizar naquele terreno lá, que ele tenha que manter, seja portaria, algum tipo de comércio, algum tipo de serviço de frente para a rua. Porque imaginamos que venha um grande empreendimento habitacional. E de frente para essa Rua Urano ficaria o muro desse empreendimento, desse conjunto habitacional, desses predinhos, né? À noite, esse muro grande, ele acaba gerando um vazio, perde-se o movimento na rua. Então, quando nós determinamos que, se for empreender algum tipo de construção, algum investimento lá, que se garanta que, de frente para a Rua Urano, tenhamos essas fachadas ativas. Então, é um pequeno comércio, é um salão de beleza, é um mercadinho, é um escritório, de modo que mantenha um fluxo de pessoas naquela calçada, que tenha vida, não seja um muro, como nós vemos aqui, por exemplo, o muro da CPTM, que de noite ele é perigoso, fica um espaço ermo. Nós não queremos esse tipo de espaço ermo na Rua Urano, e nessas faixas de horário, com anoitecer, por exemplo. Então, pode OHIS, na parte de baixo pode qualquer tipo de empreendimento de comércio e serviço, inclusive HMP. E um último detalhe desse PIL é uma diretriz viária, que o empreendimento que se venha a constituir ali, ele não feche o acesso potencial que a Rua Urano e a Rua dos Melos possa ter com essa superavenida que está passando em Barueri. Como a gente conversou na sexta-feira, é interessante que quem vá para o Vila Eunice, vá para o Santa Teresa, o Vale do Sol, ele não precise passar pelo Senai nem pelo centro de Jandira, vindo do Corredor Oeste, que ele possa aproveitar, né, nessa composição de investimentos ali, que o PIL designa para essa área de divisa de municípios lá,
que o que vier a se constituir, ele seja o HIS, o HMP ou outros empreendimentos no perfil do Atacadão, por exemplo, que se garanta que tenham acesso a uma ligação das ruas, mais a fachada ativa de frente para a rua urbana. Quero passar a palavra do projeto aqui para o munícipe Gilson. Bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente Gério, no qual já dou bom dia a todos os vereadores aqui dessa Casa de Lei. Um bom dia aqui para todos presentes. Gioconda, membro comigo do CONSEG, com o qual estendo bom dia para todos aqui presentes. Presidente, na sexta-feira eu tinha já feito uma fala, lendo aqui atentamente, uma vez que eu já tive o privilégio de participar do plano diretor, assim, na sua elaboração no ano de 2016. Eu estava presidente naquele momento do CONSEG, hoje fui sucedido pela Francisca, que é a presidente atual. Seguindo a orientação da Casa, da Secretaria da Casa, tive que fazer aqui oficialmente o texto aditivo, né, de uma emenda, não sei se o nome correto é esse, presidente, depois você pode me corrigir, por favor. Peguei aqui o documento e vou deixar aqui registrado uma emenda para quem depois quiser acompanhar, nos que estão com o livro aí na mão. A página 86, artigo 261, precisamente, página 86, artigo 261, presidente, que fala da composição do Conselho Municipal. Só para o senhor poder entender, presidente, em vista na composição desse conselho, desde a sua elaboração, tinha garantido um segmento religioso, não é um segmento de um só, mas é um segmento religioso na sua totalidade, não é só de um segmento religioso como um todo. Já tinha assegurado, presidente, essa cadeira, esse assento lá. E, obviamente, talvez por alguma razão, óbvio, não importa agora, mas não está mais. E observando isso, estou pedindo aqui, presidente, e claro que a Casa dos Vereadores, que é soberana, a lei, os senhores que vão decidir, e eu tenho certeza vão decidir da forma positiva, estou colocando aqui, pedindo, representando aqui o Conselho de Pastores de Jandira, o COPEJAN, esse pedido aqui para que possa ser em cruz, presidente. Então, minha fala se dá por conta disso. Obrigado, viu, presidente, mais uma vez, e parabéns pelo trabalho, pela condução da mesa aí. Muito obrigado. Obrigado, Gilson. Você vai estudar com carinho o seu pedido, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Peço que faça uso da palavra a ex-vereadora Maura. Bom dia à mesa, em nome do presidente. Bom dia a todos os presentes. Eu participei intensamente desse projeto que aqui está colocado hoje, assim como no primeiro, que já está vencido, ou seja, esse aqui irá substituir o primeiro plano diretor da cidade, que teve um olhar mais amplo do que o inicial. Como disse o vice-prefeito semana passada, que um plano diretor de 8, 10 páginas, né, lá do início, mas era o momento. Então, chegou outro momento de prepararmos um novo plano diretor com um olhar muito voltado para toda a cidade e para toda a forma de distribuição da linha do plano diretor. Então, tivemos a oportunidade de trabalhar esse momento, assim como este segundo, que eu quero parabenizar muito a empresa que assumiu esse trabalho, que é a Usina, que são formados por pessoas extremamente preocupados e capacitados em olhar a cidade em todos os planos, de todas as formas e bem trabalhado. Foi um processo exaustivo. Quem estava comigo naquele período, que tenho várias pessoas aqui, sabe disso, que nós abrimos mesmo para toda a discussão social da sociedade civil. Todos os vereadores foram convidados infinitas vezes, né? Os vereadores que aqui estão hoje, que naquele momento estavam em campanha eleitoral e depois eleitos, também nós exaustivamente os convidamos para participar, para perceber todo esse processo que foi trabalhado com uma capacidade e uma responsabilidade muito grande, com os olhos de verdade para fazer uma cidade boa e bem melhor para o futuro, porque tudo esse futuro passa por lei, e essa lei é o plano diretor.
e pode ver que é um trabalho maravilhoso. Não tive, nesse momento, a oportunidade de ler página por página, mas só pelos títulos já se percebe o quanto ele é abrangente e inteligente e responsável. Então, eu gostaria, nesse momento, de pedir mais uma vez aos vereadores, que está nas suas mãos agora, né? Chegou o momento de assumir essa tremenda responsabilidade, que é votar num projeto importante, super importante para a cidade, porque, veja, o plano diretor de 2006 está ainda hoje em vigor. Ele deve ter um prazo de 10 anos, portanto, em 10 anos, esse também deverá ser discutido novamente, e tem outros prazos, mas nós ainda estamos com o plano de 2006. Então, é uma responsabilidade muito grande dos vereadores aqui presentes e de toda a sociedade que é convidada a participar e trazer a sua opinião, né? É muito importante esse momento. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar marcado aqui é que foi dito pelo Rafael, e eu quero, mais uma vez, parabenizar o Rafael pela capacidade que ele tem de entendimento e de condução de um processo como este, e dizer que a região, nós precisamos de todas as formas, de todos os instrumentos necessários para uma boa cidade. Mas nós não podemos esquecer da necessidade da habitação de interesse social. Não podemos esquecer. Por que que nós temos tantas pessoas que não têm moradia ou morando de uma forma totalmente inadequada? Nesse momento, nós não tivemos ainda histórias de chuvas e desabamento e mortes em Jandira, mas nós sabemos de tantos outros locais, inclusive na cidade de São Paulo e outra região. Ontem, esse final de semana, foi de Mauá e outras regiões ali do ABC, onde mortes aconteceram em função de moradias inadequadas. Jandira não foge disso. Nós também temos moradias inadequadas ou pessoas que não têm onde morar de forma alguma. Então, não podemos esquecer de preservar espaços para habitação de interesse social. Então, vamos observar com carinho a pergunta feita agora há pouco, que o Rafael teve a oportunidade de responder. Vamos observar a necessidade de manter áreas para habitação de interesse social também, assim como outras. Outra questão que eu gostaria de colocar ainda em relação ao terreno de moradia é a região sul. Na região sul, ainda existem terrenos disponíveis para moradia, e nós precisamos observar uma questão. Ali não tem água, não tem esgoto canalizado pela Sabesp. Ali é uma área de mananciais. Então, nós não podemos diminuir o tamanho do lote para ter um enorme adensamento. Porque o enorme adensamento significa o quê? Onde será levado o esgoto? Para onde? Vai ser levado, portanto, para o Rio Cotia, que está ali, e que nós usamos a água do Rio Cotia. Não é verdade? Então, nós temos que ter responsabilidade suficiente para observar essa questão. No plano de 96, nós, na construção dele, observamos isso. E colocamos ali, na toda a região, 300 metros, no mínimo, do terreno. Mas, infelizmente, a própria Câmara, ou seja, na Câmara seguinte, aceitou e trocou uma boa parte daquela área para 125 metros. Agora eu pergunto, as pessoas que lá estão morando hoje, nessa área que foi aberto para loteamento, e que tem moradores hoje, onde leva a criança na escola, onde leva no posto de saúde, qual a mobilidade que ele tem e onde ele está levando o esgoto? Onde será? Tá? Então, este é o momento da gente olhar com esses olhos de futuro. É muito bom, de repente, o proprietário da área vir choramingar. Olha, mas eu poderia fazer tanto e tal. É importante, é o papel dele, mas também é o nosso papel observar isso. Tá? A responsabilidade nesse momento é muito grande. E essa questão de loteamento, nós temos que observar que Jandira é uma área muito pequena
e que está quase toda ocupada. Então, aquilo que ainda está para ser ocupado, tem que ser ocupado com responsabilidade. Muito obrigada. Sabe as palavras, ex-vereadora Maura, da qual também fez pasta da habitação no governo passado, né, Maura? E, por sinal, fez um ótimo trabalho, um excelente trabalho na medida do possível. Então, o projeto aí continua em discussão. Está com a palavra o Sidney, presidente da CIS, né? Bom dia, presidente, no qual saúdo todos os vereadores aqui presentes. Som. Bom dia, presidente, no qual saúdo todos os vereadores aqui presentes, vice-prefeito Manuel, muito se comprometeu aí com esse processo como um todo. Aproveitar a oportunidade aqui e enaltecer aqui o trabalho tanto da Maura como da Francisca, né, num momento tão importante da nossa cidade, né? E a você, Rafael, pelo seu comprometimento, pelo seu profissionalismo, né, durante todo esse processo aí, né? A gente está discutindo um momento que muda a história da cidade de Jandira, a intenção é que a cidade dê passos à frente, né? E a nossa expectativa é que realmente no ano de 2018 isso tivesse sido concretizado. Existe um hiato aí que se passou, mas nunca é tarde para a gente dar passos aí, né? E é claro que isso é de extrema importância, principalmente para a receita da cidade de Jandira, uma cidade que está apenas acostumada a viver de emendas parlamentares. Então nós estamos tendo uma oportunidade de começar a construir uma receita própria, né? E hoje o que acontece? A gente tem que defender os interesses da cidade como um todo. Eu represento a classe empresarial e a classe empresarial abriu mão de um espaço aqui do antigo frigorífico para que fosse aberto um espaço para serviço. Hoje, 58,7% dos empregos no país é voltado para o serviço. E Jandira não tem esse olhar, né? Nós estamos hoje com uma área comercial saturada, que é próxima ao centro aqui, que você não tem mais espaço, que você não tem como estacionar, né? E nós temos também a área industrial, que hoje é a última zona, ZUP 1, do estado de São Paulo. Dentro da grande São Paulo, Jandira tem uma joia a ser lapidada. Nenhuma outra cidade próxima, Osasco, Barueri, nem nada, tem uma área ZUP 1. E hoje, a mentalidade, a visão da ZUP 1 está mudando. Antigamente, quando se falava em ZUP 1, é uma área industrial totalmente poluente, que não é o caso hoje. O meu segmento, que é um segmento de fundição, ou você abre um forno elétrico ou você não abre. Acabou o forno a carvão, forno a óleo, essa questão como toda. Então, hoje, praticamente 52% da receita da cidade de Jandira é oriunda aí do FPM, das participações dos impostos, né? E a gente está perdendo um pouco de tempo, né? Porque, na realidade, algumas empresas, alguns empreendedores já veio para a cidade de Jandira para tentar trazer uma área de comércio ali, uma área de serviço, onde a área do industrial, a área do frigorífico. Então, esse momento vai ser importante. Quanto antes nós tivermos essa definição, nós estaremos dando passos à frente. A Maura fez uma colocação agora em relação à área dos condomínios, que é uma área de alto padrão. O Allan Kardec, em 1975, ele fez um plano diretor. A ideia principal dele é que da estação de trem até Castelo Branco seria área industrial. Num raio de 3 quilômetros para dentro da área da estação de trem, uma área de comércio. Entre essa área e a Estrada Velha, uma área residencial. E aquela área que a Maura acabou de citar, até lá com divisa com Cotia, uma área de alto padrão. Hoje, a cidade de Jandira tem uma receita significativa com aquela área de condomínio, e hoje pouco se gasta com aquela área, porque o serviço não chega até lá. Existe uma série de moradores de Jandira que não conhecem Jandira. Eu moro naquela região e sei do que estou falando. Tem moradores, certo, uma vez um rapaz lá falou, olha, eu vou levar meu filho para poder fazer a inscrição lá do Exército. Ele me ligou, estou do lado do McDonald's. Como McDonald's? Ele estava no centro de Itapevi. Então, muitos de lá não conhecem sequer o centro de Jandira, porque pega a Raposa e vai embora. Então, hoje, o município pouco gasta com o serviço público ali. E se, de repente, você começa a mudar o contexto, que a Maura fez uma colocação, lá tem uma dificuldade, realmente, da questão aí de esgotamento sanitário, de iluminação, de uma série de coisas. O município não coloca nada lá. Pelo contrário, hoje uma das maiores receitas de IPTU é oriundo de toda aquela região, Forest Hill, Santa Maria, Nova Higienópolis, São Fernando como um todo. Então é assim, mas na realidade eu gostaria aqui no encerramento da minha fala de me colocar à disposição, colocar a classe empresarial à disposição na discussão das comissões.
né? Porque na realidade, como apareceu do Marquinho uma dúvida, vai aparecer várias dúvidas, e é claro que a gente precisa aproveitar esse momento e dar esse passo extremamente importante para o futuro da cidade de Jandira. Eu quero me colocar à disposição e a classe empresarial. Obrigado pela oportunidade, presidente. Maravilha, Cid. Está com a palavra para fazer uso aqui o César munícipe, né? Alô, tudo bem? Então, legal, sim, novamente aqui, né, a gente discutindo a questão do plano diretor. Lembrando a questão de, lógico, a gente tem um super respeito sobre a fala da questão da empresarial, mas a gente também defende lados que não são necessariamente esses, né? A gente vê que o emprego Jandira é bem dificultoso mesmo a questão. Eu venho pesquisando isso aí, eu sei que a gente trabalha numa cidade que é 46% mais ou menos entre trabalhadores e estudantes vão exercer fora, né? É uma cidade de característica dormitório. Eu acho muito difícil, né, a gente criar um polo de trabalho que modifique essa relação. E a gente sabe também que essa questão de dormitório, ela impede coisas como essa Câmara está vazia num dia de decisão tão grande, né? E porque as pessoas não estão nessa cidade hoje, né? O trabalhador, o pai de família não está, a mãe de família não está, né? E a gente não consegue atingir esse público tão fácil, né? A gente vem da área cultural, a gente sabe que para chegar nesse público é mais fácil a gente chegar pela televisão do que a gente não consegue atingir esse público com faixas na cidade, a gente não consegue atingir esse público com o nosso excessivo de internet, essas coisas. Uma das coisas que eu venho defendendo também é a questão não só da questão dos 300 metros lá, para a questão dos condomínios, que a gente sabe a importância, né? E como também, de certa forma, a gente poder ter acesso a essas minas, né? A gente sabe que a maior parte daqueles condomínios não necessariamente são condomínios, né? São ruas fechadas, que eles estão zupando, e tem mina de água, e tem um monte de coisas legais que a gente não tem acesso para o lado de cá, né? E aqui, lembrando que aqui, para o lado de cá, mora 94% da população, né? Que não tem um parque decente no centro, não tem acesso a um centro cultural, né? A gente, cada vez mais a gente vê isso e essa necessidade, né? Da mesma forma que esse público tem que sair de Jandira para ir trabalhar em outros lugares, essas coisas eles também têm que buscar em outras cidades, né? E eu acho que a gente também tem que pensar nisso, né? Como que a gente fazer, como flexibilizar. Eu acho que essa é a dificuldade de qualquer lugar, né? Como colocar duas medidas de valores tão diferentes na mesma pauta. Eu também quero pedir que a gente do Conselho, né, do Conselho das Cidades, também esteja participando da questão das das comissões, né, que a gente possa também estar discutindo, flexibilizando esses pensamentos, né? Eu acho que é isso. Valeu, obrigado. Valeu, César. Você vai... Essa palavra, presidente. Deixa eu só passar aqui a palavra aqui, vereador, para que o nosso advogado aqui da Casa de Leis dê uma fala, porque ele já tinha pedido a fala. Então está com a fala aqui o nosso doutor Toniel. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente. Senhor presidente, a gente percebe pela fala da população e dos próprios vereadores também que há três preocupações no município. Primeiro é a questão do pio do frigorífico. O segundo é o loteamento ali no Jardim do Golfe, próximo ao Nova Higienópolis e atrás do Ana Cristina. E o terceiro é o segundo pio, que é da ZEIS 2, ali da área do Núcleo Industrial Presidente Wilson. Quanto ao frigorífico, senhor presidente, é estranho assim, sempre tem essa discussão, e aquela área, eu cheguei em Jandira quando tinha 1 ano de idade, desde quando que eu tenho recordação, aquela área está vazia, paralisada. Então, não sei por que essa preocupação agora em querer dar produtividade àquela área, sempre que aquela área está há 30, quase 40 anos aí, improdutiva, né? Eu entendo, tem que ter uma destinação, porque senão seria uma desapropriação indireta, o proprietário perderia o direito ali da sua área, mas seria o caso também da prefeitura aplicar efetivamente a questão do IPTU progressivo para acabar com esse tipo de especulação. Perdão. O segundo, o loteamento do Golfe. Eu acho que a gente tem que parar de confundir a questão do padrão
do loteamento com o tamanho do terreno. Em São Paulo, a gente vê que existem terrenos de alto padrão que tem lá seus 150 a 200 metros quadrados. E tem terreno em Jandira de 300 metros quadrados que não é terreno de alto padrão. O que eu estava conversando com o Rafa é o seguinte: se houver alguma alteração para permitir que aquele espaço entre o Nova Higienópolis e o Ana Cristina, passando ali pelo Jardim do Líbano, se tem alguma alteração para reduzir o tamanho daquele lote, que tenha preocupação para não virar um novo Ana Cristina ou um Jardim do Líbano, né? Porque ali aquelas pessoas estão totalmente abandonadas. Como a Maura falou, eles não têm serviço nenhum, não tem educação, não tem nada, não tem um posto de saúde, não tem nada. Então, a sugestão que eu estava até conversando com o Rafa é o seguinte: se houver uma alteração para reduzir o loteamento, que haja, ou que seja definido no próprio plano diretor, que para ser aprovado um loteamento ali menor que 300 metros, que haja uma definição, uma convenção do loteamento para definir o padrão de construção, assim como ocorre com esses loteamentos dito fechados, que eles na realidade estão irregulares, o próprio plano diretor fala que eles são irregulares, né? Mas existem uma restrição de construção convencional registrada no cartório, no registro de imóveis. Então, se houver essa sugestão, que se defina pelo menos o padrão de construção para que a classe que vá comprar aquele tipo de empreendimento seja uma classe que não necessite dos serviços municipais, como creche, escola ou o posto de saúde. Quando o doutor falou, só cortar um pouco aqui sua fala, doutor. Quando o doutor falou de educação, que eles não têm educação, só quer dizer que não tem o serviço de educação. Só para deixar ali. Né? E o terceiro e último, eu só vou ligar o computador novamente aqui, presidente. Que é a questão das ex do ZUP, que é do PIU, que define aquele pedaço, um pedaço da área como os ex. É assim, o que o plano diretor está definindo ali como os ex não é novidade, não foi invenção desse plano diretor. O plano diretor antigo, que está em vigor ainda, ele já definia essa área como zona de interesse social, sim. Só que eu estudando o caso, no primeiro plano, quer dizer, no plano diretor anterior, que definia essa área como os ex, ela definia porque havia um conflito de propriedade aí e estava muito próximo ao movimento 1º de Maio. Então, por isso que meio que foi destinada como interesse social, porque ali naquela região já havia um loteamento, algo parecido, do movimento 1º de Maio. A preocupação da Maura, ela é perfeita, no sentido de que, se houver uma alteração para tirar isso aí, tirar esse pedaço de área como os ex, a gente não pode deixar de buscar uma outra área que possa substituir isso aí como os ex, porque a gente tem um cadastro de pessoas que precisam dessa habitação, precisam de habitação popular, né, e eu acho que a Francisca pode explicar melhor como que está esse cadastro, Francisca, se puder depois. É o CAD único, né? Mas a quantidade de pessoas que necessitam de habitação, ela pode explicar melhor. Mas daí até, presidente, eu estava conversando com o Rafael e até com a doutora Inês na última audiência pública, existem duas áreas alternativas a isso, se houver o interesse de modificar isso como ex. Uma área, ela fica popularmente conhecido como Sagrado Coração, mas precisamente o Jardim Patriarca. É uma área grande, desocupada também, especulação imobiliária, e ela fica entre a rua Alfa, Beta e Gama. Naquele loteamento, é uma área muito grande que também poderia ser destinado para habitação popular. E a doutora Inês também deu uma sugestão de uma área que tem ali na rua Silverstone, no Jardim São João, que também tem uma discussão sobre propriedade ali, e é uma área também muito grande. Então, se tiver alguma sugestão de alteração para tirar isso aí como ex, que se busque alternativa para buscar área compatível com o mesmo tamanho de área, né, para que a população carente que necessite de habitação popular não fique descoberta por isso. Outra coisa, uma coisa que o Rafael chamou a atenção, independente de ser definido como ex ou não, a preocupação dele deve ser levada em consideração com relação ao muro. Isso aí eu não tinha prestado atenção, porque se a gente
definisse isso aí como uma área única e o proprietário da área, ou os proprietários, porque se não me engano é mais de uma matrícula, se eles construírem um muro ali de fora a fora, vai ter uma verdadeira segregação, né? A população de Jandira para trás, isso aí voltado para o corredor, como fosse, né, outro tipo de gente. Obrigado, presidente. Agora, o senhor citou o nome da Francisca, diretora da habitação, que, né, faça a fala aí, Francisca, para que todos possam já ter um entendimento completo, e logo em seguida eu passo ao vereador. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao presidente, aos vereadores, doutor Otaniel. Bom, vamos primeiro falando do déficit habitacional da cidade. É muito grande. Hoje a cidade se encontra com diversos problemas de habitações irregulares em locais de risco, de APP, em cima de rio. O que nós temos trabalhado é a questão da regularização fundiária, aonde é possível, porque nem todas as irregularidades são passíveis de regularização, até pela questão de risco e de APP. Então, hoje, o déficit habitacional da cidade é muito grande. Então, quando se fala de áreas para habitação de interesse social, nós temos que lembrar, inclusive, que aqui no Ouro Verde nós temos uma gleba, um pedaço de terra, que está destinado, mas que até hoje não foi construído, até pela questão da topografia do local. A questão também do tamanho da área, porque, às vezes, você tem um terreno pequeno, com uma topografia não muito facilitadora, e isso acaba, o custo da obra acaba ficando muito alto e acaba inviabilizando essa construção. Inclusive, nesta área que eu estou dizendo, ela já teve licitação, deu deserta, o pessoal não, isso lá na época do governo anterior, ela não foi possível ser concluída justamente porque deu deserta. Não é interessante para os empreiteiros, para as construtoras, construir neste local. O número de habitações ou de apartamentos são mínimos, são poucos, e aí acaba inviabilizando para eles no custo da obra. Então, quando a gente fala de pegar áreas para habitação de interesse social, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de área que a gente vai reservar. Porque, às vezes, a área, você reserva a área, e a área não é favorável, a topografia não ajuda. Então, quando a gente fala, vamos tirar as ex daqui, vamos colocar em outro local, a gente precisa identificar a topografia, as condições ambientais, de esgoto, porque é meio complicado, não basta só, não é uma coisa que você tira uma marca no mapa e coloca em outro local do mapa e está resolvido o problema. Não é isso. Tem sérias questões técnicas que precisam ser olhadas. Então, eu sugiro cuidados na hora de mudar a marca de mapa, no mapa, dizendo, olha, a ZEI sai daqui e vai para lá, antes de verificar e ter realmente um relatório, um parecer técnico. Então, essa é a minha sugestão. Outra coisa, na questão das comissões, eu gostaria de pedir ao presidente, quando colocasse à disposição, né, as datas das reuniões das comissões, para que quem quiser participar, como ouvinte, estiver acompanhando, possa estar lá, né, olhando e discutindo com os vereadores nas comissões. Outra coisa, referente ao que o Gilson solicitou, na questão de uma vaga no conselho direcionada aos movimentos religiosos, eles não foram colocados, até pelo fato de que nós temos diversas denominações. Nós temos católicos, nós temos
os protestantes temos os espíritas. Então, nós não conseguimos identificar nenhum movimento ou um grupo que diga assim, olha, eu respondo pelo movimento religioso. Porque tem os pastores, aí vocês têm os católicos, e aí a gente fala, olha, como todo mundo está inserido dentro da cidade, eu acho que tirar uma vaga que poderia ser dada a um munícipe, um morador, não faz sentido, até porque esse morador está inserido dentro da área, mas também está inserido na igreja A, na igreja B, entendeu? Então, foi por isso o cuidado, até para não cercear o direito de ninguém. Tá? Quero dizer também que a minuta do plano diretor, como veio aqui a Maura, ela veio e falou, né, do começo, a gente está lá desde o comecinho, quando a Maura, lá em 2016, foi escolhida a empresa para estar fazendo. A gente sempre seguiu a mesma linha, a gente sempre acreditou que a cidade tem que ser garantida para todos, todas as classes, todos os grupos. Então, quando se pensou essa minuta, quando se discutiu essa minuta, inclusive com uma grande participação da população, foi no sentido de garantir. É lógico, não adianta a gente falar que a gente não quer investimento. Lógico que a gente quer, gente. A gente sabe da importância que é um investimento para a cidade, para que ela possa crescer e melhorar. A gente sabe que a gente não pode abrir mão, mas a gente sempre tentou pesar bem, tentar equilibrar, como diz o menino, o César, lógico, tem forças diferentes, são pesos diferentes, mas a gente, acho, tentou equilibrar isso, e o governo ele sempre trabalhou nessa linha. Vamos tentar equilibrar, não vamos abrir mão de investimento. Não, nós não somos malucos, nem aqui ninguém é hipócrita de falar que não precisa. Mas a gente tentou sempre pesar muito, sempre pesando o equilíbrio das forças. Tá? Então, a gente pede que o Legislativo, que agora está na mão de vocês, para que vocês possam também, com coerência, discernimento, discutir a minuta e chegar também num consenso pensando sempre no melhor para todos os grupos. Muito obrigada. Agora eu vou passar a fala aqui para o vereador Franklin, que ele possa usar a fala aí, Franklin. Bom dia a todos que se fazem presente aqui na audiência pública. Bom dia aos nobres vereadores, aos profissionais que se fazem aqui presente da área. Quero fazer uma fala aqui, deixando claro para vocês o seguinte. Quando a gente fala em vereador é aquele que representa uma parcela da sociedade. Aqui nós fomos eleitos pelo voto da população. Então, assim, não dá para a população comparecer em massa numa audiência pública, não dá para comparecer na sessão, não dá para estar sempre cobrando, porque ela elege o vereador para isso. O intuito de se eleger um vereador é para que ele possa discutir aquilo que o munícipe não pode estar aqui, que é o interesse dele. Então, aqui, a gente está aqui, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui estão aqui para discutir os interesses dos munícipes, até porque nós seremos cobrados. A gente quer uma reeleição. A maioria dos vereadores aqui, eu creio que 90% dos vereadores vão ser candidatos de novo. E aí como é que vai falar lá fora? Se ele não representou o munícipe aqui dentro. Então o munícipe espera que o vereador o represente aqui dentro. Quando a gente fala em parque, é importante falar em preservação também do que a gente já tem. Eu acho bonito falar em novos parques, porém a gente não preserva nem o parque que a gente tem. Nós temos muitas áreas aqui destinadas a lazer dos munícipes, né? Nós temos aqui o Parque Pedra Bonita, talvez muitas pessoas não conheçam, né? Então, assim, infelizmente, o que precisa é a gente preservar. Eu não vejo ninguém falar aqui na preservação, na adequação, o que a gente pode fazer lá, não vejo a presença em massa de munícipes lá, né? Nós temos também aqui o tablado, né, que hoje está passando por uma reforma, vai ficar um espaço muito bom, o espaço do tablado. Nós temos a praça de eventos também,
que é outro lugar onde as pessoas podem estar frequentando para estar fazendo atividades físicas, fazendo shows, tem um monte de coisa que pode ser feito lá e não é aproveitado também, né? Temos o Corredor da Alegria, ofício que eu fiz ao prefeito, que é aí no Corredor Oeste, todo domingo de manhã, está tendo adesão das famílias, está tendo bastante gente sim, andando de bicicleta, fazendo caminhada todos os domingos de manhã. Parabéns para essas pessoas que estão utilizando esse espaço, né? Então é bacana quando a gente fala um monte de coisa assim, mas a gente não pensa também nos outros, né? A gente tem que pensar aqui, por exemplo, porque não preserva a mina d'água. Nós temos várias minas d'água na cidade preservadas e até espaços destinados para as pessoas ir lá buscarem água, com a mina d'água do Gabriela, a mina d'água lá na Vila Rolim, no Lopes. Nós temos muitas minas d'água. Concordo que nós temos que preservar as minas d'água, né? Mas também concordo que a gente tem que ter responsabilidade com as famílias, né? A gente precisa pensar nos polos empresariais, a gente precisa crescer. Se você for no gabinete aqui, desafio vocês saírem daqui da audiência pública e ir até os gabinetes e falar assim: vereador, quantos currículos vocês têm aí? Quantos pedidos de empregos diários você tem aí? Quantos pedidos de cesta básica as pessoas vêm fazer aqui e vocês não podem dar? Tem esse problema, a gente não pode dar cesta básica, não. Então não adianta vir aqui pedir cesta básica, o vereador vai dar, porque ele não pode. Às vezes ele até quer dar, mas ele não pode. Porque isso aí é compra de votos. Então, assim, é difícil para a gente essa situação e a gente não pensar nos outros, né? É difícil a gente não pensar no desenvolvimento da cidade, não pensar nos pais de família, não pensar na responsabilidade de que é criar um filho e de manter uma família. Então é importante a gente pensar em todos os aspectos no plano diretor e não só pensar em aspectos assim, olha, não dá só para pensar em a habitação de interesse social, não dá só para se pensar só nisso, mas tem que se pensar, porque a gente tem essa necessidade sim, nós sabemos dos aluguéis sociais que nós temos na cidade e a gente precisa resolver essa situação e de muitos munícipes que estão na situação dessa habitação social, que tentou se resolver no Ouro Verde, não conseguimos uma empresa para fazer a construção dessa habitação, né? Mas é primordial a gente pensar também na geração de empregos. E eu concordo com o Sidney, presidente da CIJA, que está focado em trazer empregos para a cidade. Quantas vezes eu já liguei para o Sidney para perguntar para ele: Sidney, você não está precisando de alguém? Você não conhece uma empresa? Tem um senhor aqui, está passando fome, a família dele, criança de 5 anos, bebê, e aí como é que faz? A nossa cidade, é uma cidade dormitório, não pode se mudar. Pode sim. Destina lá uma área para fazer um polo industrial, alguma coisa, para ver se de repente a gente dá oportunidades também. A oportunidade tem que ser para todos, não pode ser para um ou para outro. Então o que eu penso nesse plano diretor é um plano de oportunidade, é um plano que a gente pode mudar muitas coisas, né? Pode trazer muitas coisas ruins, mas eu penso em trazer muitas coisas boas, que esse é o meu intuito, esse é o intuito do meu voto. Né? E eu vou focar aqui principalmente na área de empregos. Eu gostaria que o senhor Sidney, que é presidente, fizesse uma conversa com os empresários, né? A gente vai sim ouvir, as comissões vão ouvir a todos, tá? A Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Obras, iremos ouvir a todos, alegações de todos, que é importante, e o pensamento para que, se tiver que fazer uma mudança num plano que foi muito bem feito, elaborado aí pelos munícipes, pela Secretaria de Habitação e Planejamento, né, e pelo Conselho Conselho da cidade, exatamente. Então, assim, parabéns para vocês, foi muito bem elaborado, mas se tiver que fazer algumas mudanças ou alguma mudança que for trazer benefício para a cidade de Jandira e para os seus munícipes, vocês tragam as propostas, iremos analisar, sempre voltado ao melhor para a cidade de Jandira. Muito obrigado. Parabéns pela fala aí, vereador. Vou passar aqui a falar rapidinho aqui para o Gilson, que o Gilson falou das pedras, falou do cimento, esqueceu da areia. Então vai lá. Você fala aí. Obrigado, presidente, pela compreensão. Eu fiz questão de falar, claro que não é para polemizar, não é para ter um debate, não é nada disso. É para poder entender, porque os munícipes vão estar assistindo, os vereadores vão estar analisando, para poder ter entendimento. Essa reivindicação que eu estou fazendo aqui, presidente,
e todos aqui precisam estar atentos agora para ouvir, Francisca também, esse assento já existia há muito tempo, e a participação é relevante. Não é um pedido aqui de causa própria para o segmento meu. Eu sou evangélico, né? Sou pastor. Eu represento, sim, aqui uma entidade. Sou diretor, inclusive, desse assunto lá na mesa. Mas não é esse pedido pessoal, e não é um pedido de causa própria. Até porque, se o Luciano, o vereador do centro, estivesse aqui, ele poderia falar com mais propriedade, presidente. Acho que tem 7 paróquias, a Maura está aqui. Né, Maura? Acho que na cidade umas 7 paróquias, tem? Mais ou menos, umas 7 paróquias, 7 igrejas católicas. Tem aqui embaixo o Espiritismo do Consolador, tem ali do Bandista, na Rua da Feira de Quinta. Tem vários segmentos religiosos que a gente até se conversa entre nós. É que isso, quando se faz essa convocação, pela participação ou por interesse, o vereador vem, acaba as pessoas não aparecendo. Então, na verdade, a escolha ela não é direta, viu, Francisco? Ela não é uma escolha direta, né? Quando é feito essa composição, conforme inclusive está escrito aqui, presidente, em 30 segundos, são 10 representantes do Poder Executivo, 15 representantes da sociedade civil, que a Francisca colocou muito bem, que é espalhado, né? Está no mapa 3 lá, depois você pode conferir, está espalhado pelos bairros, 2 representantes do movimento social, 1 representante das empresas, do sindicato, da prestadora de serviço, etc. Tal. Todos têm uma representatividade. O que nós estamos garantindo aqui é o segmento religioso, eu deixei claro aqui. Não é um segmento único, exclusivo, dos evangélicos, protestantes. Então, eu fiz questão de falar, presidente, tem respeito aos senhores, para o entendimento que tem entidades com as suas representações. A Igreja Católica tem a sua representação, nós sempre sentamos para conversar. O pessoal do Espiritismo, ali do Consolador, que representa, eles também tem entidade. Ali na Rua da Feira de quinta-feira, para o pessoal de Umbanda, tem lá os seus representantes, e outros que eu poderia citar para o senhor aqui, com endereços que podem chegar a esse convite para ter participação. Então, estou aqui fazendo uma defesa, mas não é uma defesa exclusiva, não. É um pedido, inclusive, dessas pessoas que eu citei. Né? Eles se sentem representados pelo movimento religioso. E, em último lugar, presidente, no Conselho Municipal de Saúde, quando vai se compor, esse mesmo assento e esse mesmo segmento, são convidados todos esses atores que eu falei para o senhor. Então, a forma é para todos. Então, quero agradecer mais uma vez a compreensão do senhor, deixar eu explicar, deixar aqui claro para quem está ouvindo, para os senhores que estão aqui atentamente presentes aqui. Então, não é um pedido especial nem exclusivo, viu? É do segmento religioso, que já tinha. Direitos têm que ser permanecidos, não dá para ser retirados. Obrigado, presidente. Olá, Gilson. Agora está a usar a palavra agora o ex-vereador Zezinho. Pode usar o microfone, Francisco. Aqui As 15 vagas da sociedade civil estão distribuídas, 9 representantes territoriais, 2 representantes. Então, as 15 da sociedade civil, ela não é 15 só, tipo assim, é para a sociedade civil. É a sociedade civil, representante dos territórios nos bairros, 2 representantes dos empresários, entendeu? Aí, somando, é que dá os 15, tá? Não é 15 mais 9 mais 2, entendeu? Maravilha, maravilha pela explicação aí, Francisco. Está com a palavra o ex-vereador Zezinho. Bom dia, companheiros e companheiras. Quero cumprimentar o Sidney, presidente da ACIJA, o Manuel, o vice-prefeito que não tem sala. Quero cumprimentar a companheira Maura. Quero cumprimentar a Maura, que teve um trabalho brilhante para a construção. Se nós estamos discutindo hoje o plano diretor, Maura, você teve um papel fundamental. E a continuidade, né? Não é porque eu sou da oposição que eu não tenho que aqui valorizar o trabalho que teve o Rafael, que teve a Francisca, nesses 2 anos aí. Eu venho acompanhando, e eu lembro, senhor presidente, que tinha dias chovendo lá no Fátima, 4 pessoas, 5, mesmo assim, a empresa, a usina, teve audiência, cumpriu o seu papel. Então, é um plano, eu ouvi a sua fala atentamente, e eu estou vendo o respeito que você está tendo com esse trabalho feito até hoje. Então, é isso aí. Parabéns por essa consciência desse trabalho que está sendo realizado. E dizer que, com todo o respeito que eu tenho pelo
companheiro Otoniel, convivi com ele mais de 14 anos aqui na Câmara Municipal, mas tem algumas divergências, né, doutor? Na verdade, o que a gente está sentindo aí, nas entrelinhas, que estão querendo defender o Ana Cristina 2, lá na região sul, e estão defendendo o loteamento aqui, tirando acho que foi o Marquinhos, o vereador Marquinhos, na reunião passada, eu não sei se foi na sessão anterior, se tinha falado da preocupação tirar essas famílias dos aluguéis sociais, de ter construção. Algum vereador falou, foi o Franklin, e falou da preocupação de construir habitação popular, porque não dá para ficar pagando aluguel social. Tem famílias que há 7 anos a prefeitura custeando um aluguel social. E aí, no plano diretor, Francisca, quando vocês acertam pegar uma área e dizer aqui vai ser habitação de interesse social, é para atender essas famílias. É uma oportunidade que nós temos. E aí vem alguém falar, mas vamos ver uma outra área. Jandira é uma cidade de 17 km², não tem mais área. Agora, para fazer projeto de interesse social, nós sabemos que já perdemos milhões e milhões de projetos que não aceita a área, não aceita o local. Então, um dos poucos é esse que nós temos aqui, que é próximo da Urano, e nós temos que defender, sim, que essa população tem que ter direito à moradia. Agora, eu sinto também que nós discutimos nas audiências e tinha um compromisso do governo de não aprovar loteamento enquanto o plano diretor não fosse concluído, votado pela Câmara Municipal. Só que, qual é a minha surpresa? Foi aprovado o Golfo. Vocês sabiam disso? Em plena discussão do plano diretor, estão trabalhando aí na calada da noite, infelizmente. E aí, mesmo com já pré-aprovado em Jandira, já indo para a Guarapuava de São Paulo, qual é o interesse? Já que está debatendo o plano diretor, vai ser aprovado, vamos já fazer uma emenda e vamos mudar o loteamento do Golfo. E vamos colocar, em vez de 300, vamos colocar 125. É o Ana Maria, é aí que eu estou falando, e aí nós temos que ter responsabilidade. Porque eu lembro que daí é da Conspar, daí eu vou denunciar aqui, é da Conspar, é do ex-prefeito de Barueri, é o mesmo que estava envolvido com os quase 500 lotes lá do Ana Maria, agora está envolvido no Golfo. E nós vamos ficar calados disso? Nós vamos ficar calados mais uma vez? Eu quero lembrar, eu fiquei 4 anos brigando na justiça. E eu consegui, porque quando eles fizeram alteração, sem fazer alteração no plano diretor, fizeram esse loteamento. E aí tiveram que voltar. Foi na Maura, mandou para a Câmara Municipal na última legislatura. Porque o Ministério Público determinou que teria que fazer a forma correta jurídica. E daí foi aí que o prefeito G fez, porque também não poderia prejudicar. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Era mais de 400 famílias que compraram o seu lote. E estava tudo parado, paralisado, e a gente não poderia ser irresponsável. E daí veio para a Câmara Municipal, Franklin. Foi aí que nós votamos só aquela área do loteamento. Agora, mais uma vez, quero estender agora para o Golfo. E eu quero dizer o seguinte, lá não tem uma creche, lá não tem um posto de saúde. E aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter que colocar, nós que somos políticos, eu quero me colocar também, óleo de peroba, Manuel, na testa. Porque lá vai ser igual a alguns bairros, que é de Jandira, que o Barueri tomou conta. Que é lá o Jardim Líbano, que não tem equipamento nenhum da cidade de Jandira. Que pertence a Jandira, porém, quem tem equipamento lá é Barueri. E aí, naturalmente, as pessoas se identificam como morador de Barueri. Vai você lá em Barueri, quando nós tivemos uma audiência, quando tinha sessão nos bairros, eu fiquei envergonhado. Quando eu fiz o G fez uma sessão nos bairros, a gente foi lá, parecia que a gente era tudo pessoas estranhas. O pessoal olhava para a gente, presidente, como vereador, o que vocês estão fazendo aqui?
né? Foi desmoralizante. Então, a gente tem que ter cautela, porque se a gente faz uma questão dessa, um plano diretor, nós vamos estar dando um pedacinho na prática para Barueri tomar conta. Então, hoje nós temos que deixar os interesses do umbigo de lado, e daí, Franklin, olhar pelos interesses coletivos, que é o maior da população. Então, eu concordo com a fala do Sidney. Sabe por quê? E também com a do companheiro aqui, quando ele defende o Parque Linear. Quem diria que chegou o plano para a Casa de Leis com o empresário e a parte cultural, o pessoal da periferia, tudo falando a mesma linguagem. Sabe por quê? Porque hoje, da forma que está hoje, contempla os dois lados. Sabe por quê? Vai ter o desenvolvimento ali na área do frigorífico. Porque só de área construída que está aqui no plano é 20 mil metros de área construída. E de contrapartida vai ter o Parque Linear, né? Aonde vai contemplar os dois. Então vai ter geração de emprego, a economia vai aquecer e vai ter o meio ambiente. Então é isso que o Manuel, na última audiência, 45 mil, perdão. E daí, na última audiência, o Manuel ficou preocupado, porque já estava rediscutindo novamente. Ele falou, que isso, está rediscutindo novamente? Mas não é isso, a rediscussão sempre é importante. Mas eu só estou dizendo isso para os vereadores ver a importância, e não foi fácil. Teve audiência, né, Maura, que faltou o pessoal sair nas vias de fato e buscar o denominador em comum. Então, eu acho que é isso. Eu acho que agora está aqui na Casa de Leis, como o próprio Frank colocou, parece que fez a solicitação para o presidente até dar condições técnicas, eu acho que é isso mesmo, porque muitas vezes a gente, como vereador, a gente não entende muito bem da arquitetura, de engenharia, da parte jurídica, e nós precisamos minimamente de condições técnicas para desenvolver o trabalho. Então, vai ter essa parte técnica, e é óbvio que vocês vão fazer esse debate, né? E é natural fazer esse debate, e eu não tenho dúvida que vai ser o melhor para a cidade. Tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui, acabei falando demais. Obrigado. Está com a palavra agora o vereador Venho. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos. Eu estou atentamente, ouvindo cada fala, acompanhei o plano diretor também, eu fui em uma série de reuniões e você vê que há um consenso, quando eu vejo falar do Parque Linear, eu não vejo que vai ficar do modo que está. Eu acho que a ideia é boa, eu acho que ali, o Sidney colocou para desenvolvimento da cidade, crescimento da cidade. Então, assim, a minha preocupação, que nem o Franklin falou, a gente temos que ter alguém técnico para contribuir com o nosso trabalho, Gério, para que nós possamos realmente avançar, porque quando se fala, eu vejo aqueles prédios de frente à prefeitura, eu acredito que vocês vão passar lá um dia desses, quando inaugurar, e não vai conseguir passar para ir por dentro do Vila Márcia. Tá? Então, assim, eu acho que, assim, quando a gente falamos, eu estou falando de, assim, eu sou totalmente de acordo. Tem 128 residências lá no Comuna, tá? Que foi cedido pelo governo Paulinho Bururu, a abertura do misto do outro lado da ponte. Agora eu convido a nossa diretora de habitação ir lá no Comuna, pegar todas as concessões que foi dada e ver se é os mesmos moradores que estão lá. Porque assim, nós falamos de construir moradia, só que nós não fiscalizamos também, para saber se realmente aquelas pessoas que comprou estão lá. Tá? Então, assim, nós temos a obrigação, nós temos todo o trabalho para ser feito. Hoje a responsabilidade está em cima da Câmara. Na hora de fazer o misto do outro lado, ninguém, né? Na hora de, por exemplo, essa área aqui de Zeus, eu sou de acordo de ter casas residenciais, sociais para todo mundo. Mas quando eu olho uma área dessa aqui na divisa, que é uma área nobre, que nós vamos dividir ela de frente para o Eunice, a outra parte de frente para Barueri, nós já temos um problemão com o prefeito de lá e vamos aumentar. Porque tem ferramenta para atender, nós temos postos de saúde, nós temos escolas, nós temos creche do lado de cá para atender, aquele monte de gente que vai entrar lá. E eu estou falando dos dois lados.
Então, assim, quando você olha e você fica avaliando, porque assim, aí nós precisamos de alguém técnico, o presidente. Nós precisamos de alguém que nos diga realmente o que pode acontecer, porque não dá mais para nós de a gente ficar aqui lendo, fazendo a nossa leitura, e eu, como não sou técnico, eu já estou vendo que tem alguma coisa que vai dar errado lá na frente. Tem alguma coisa que não vai dar certo. E a hora de se avaliar é agora. Porque assim, eu estou de acordo, viu, Sidney? Graças a Deus, o outro lado está resolvido. Né? Os debates estão mais aqui. Graças a Deus, Sidney. A nossa cidade precisa desenvolver. A nossa cidade precisa crescer. Nós temos quase 1.000 vagas de creche em Nápoles. Nós precisamos de mais 890 vagas de creche para atender o município hoje. Vocês imaginam quando sair o resto aqui das construções que está fazendo, mais o restante dali? Espera aí, será que a cidade está se preparando para receber? Temos ferramentas adequadas? A cidade está se preparando para o futuro? Então, assim, essa é a minha preocupação. Então, assim, eu falo porque eu fico triste, porque a nossa zona, que era ZUP 1, hoje é mista, ficou tudo bonitinho, está tudo certo. A cagada foi feita. Desculpa a expressão. Porque se nós mantêssemos o ZUP do outro lado e abríssemos umas outras exceções, agora não. Hoje, eu sou de acordo de não fazer a construção predial vertical na cidade. Eu sou. Só que assim, tem que se avaliar, porque tem empresários que têm o terreno aqui, tem a cidade que precisa desenvolver. Agora eu digo a vocês, fala para mim, eu sou bem sincero, gente, do Comuna, quantas pessoas foi da nossa cidade para lá? Alguém pode me dar esse número? Quantas pessoas, moradores que tinham 15, 20 anos, que foi morar no Comuna? Nenhum. Porque, infelizmente, ninguém teve coragem de peitar na época e falar, não, querido, o que nós temos aqui é para o nosso povo. Você está entendendo? Ficou aquela coisinha de, não, vamos... E hoje nós sabemos que tem uma série de empresários, que estavam pessoas bem-sucedidas para vender terreno lá, que pega o terreno e vende. E quem não sabe disso? Só eu, né? Porque todo mundo sabe disso. Só que nós não vamos fiscalizar. Eu quero pegar o contratinho da casa e ir lá no Comuna. Dona Maria, bate na porta, como é que é o seu nome? Fernando, queridão, aqui é da Dona Maria, cadê ela? Você está entendendo? Então assim, peraí, às vezes nós não temos o espaço que precisa por falta de fiscalização. Você é vereador, amém, eu estou denunciando. Entendeu? Eu estou falando que lá nós precisamos ter esse olhar, tá? Porque eu como vereador, eu estou aqui para isso. Então, assim, é muito ruim você chegar numa situação dessa, a pessoa faz o discurso aqui, ó, agora a total responsabilidade é da Câmara. Porra, todo mundo teve a oportunidade lá atrás de organizar a cidade. Mas eu não tenho dúvida, presidente, que nós vamos fazer o melhor trabalho para a cidade, tá? E como fiscalizador, eu estou levantando, eu estou fazendo o meu trabalho como vereador. Entendeu? E eu estou falando para a Francisca agora, que é a nossa diretora, porque nós temos que estar preparado, presidente, nós temos que ter uma cidade melhor. Não dá aqui para fazer gostos, né? A gente sabe que precisamos crescer, a cidade precisa desenvolver, mas também a família precisa do seu espaço, mas precisamos, Francisca, tirar quem realmente é de Jandira, da beira do córrego, da área de risco e colocar num lugar gostoso e que tem que ter dignidade para a moradia. É isso que nós precisamos fazer. Agora, vir aqui, fazer maior carnaval, e chegar na hora não acontece? Chega na hora, acontece tudo ao contrário, e depois joga aqui o fardão nas nossas costas, e você sai aqui todo pesadão, porque... Então, assim, senhor presidente, fico por aqui. Eu sou de acordo, assim, com as palavras do Sidney, com as palavras da Francisca, do Zezinho, a gente ouviu aqui atentamente, acho que é Rafael? Do César. Gente, estou feliz. Nós vamos ter um parque linear PPPP. Ó, lindo. Só que nós precisamos discutir com muita atenção as demais áreas. E eu estou falando assim do fundo do meu coração. Presidente, nós precisamos de alguém técnico que nos ajude a fazer esse trabalho. Fico por aqui. Só para deixar todos aí cientes, que quando chegou esse plano diretor aqui em nossas mãos,
eu já fazia parte aqui dessa Casa de Leis, assim, na parte de ser o presidente, né? Já fui votado pelos nobres. Por isso eu tive esse cuidado também já de contratar esse arquiteto, né, especializado na área urbana, para que pudesse dar esse suporte para todos nós. Então aqui nada vai ser feito assim, com a venda nos olhos, não, vai ser tudo às claras, mesmo porque o profissional que nós vamos contratar é muito bom nisso aí. Tá certo? Só para que vocês tenham entendimento que a preocupação do povo é a nossa. Tá certo, gente? Vou só passar a fala mais uma vez aqui para o doutor Toniel, só para que ele dê mais um esclarecimento, e aí acredito eu que, se não tiver mais nada, a gente encerra. Senhor presidente, só para fazer um esclarecimento, porque com a minha fala talvez eu não tenha ficado claro, porque o vereador Zezinho falou da questão da divergência, mas na realidade quando eu falo com relação àqueles pontos, foram os pontos levantados anteriormente à minha fala. Então, no meio jurídico, o doutor Jason, que assessora o vereador Franklin, no meio jurídico a gente fala no pedido alternativo, ou seja, quando um advogado faz um pedido, ele prevendo que talvez aquele pedido não seja aceito, ele faz um segundo pedido, meio termo, né? É da pretensão dele. Então, quando eu usei aquelas falas, as sugestões, foi no sentido alternativo. Se houver uma emenda que os vereadores venham a aprovar, é que se faça pelo menos isso, né? Não falo aqui em nome de nenhum investidor, nem longe disso, porque como servidor público estaria cometendo crime de advocacia administrativa, né? Mas é só no sentido de que tomar cuidado também e respeitar o trabalho feito pela usina e pela prefeitura esses 4 últimos anos, né? Então é nesse sentido. Okay? Obrigado, presidente. Valeu, doutor. Mais alguém que usa a fala? Bom, não tendo mais nada a ser tratado, às 11h57, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um dos senhores.